Questão número 4. É uma questão interessante, diferente, que exige muito que você consulte, note e adote. O espelho principal de um dos maiores telescópios refletores do mundo, localizado nas Ilhas Canárias. Esse espelho principal tem 10 metros de diâmetro e distância focal de 15 metros. Supondo que, inadvertidamente, o espelho esteja apontando diretamente para o Sol, determine. E aqui está o que é pedido, como não vou ler porque eu vou repetir na resolução. Note e adote. Pia 3. Você vai usar muitos esses dados aqui, tá? O espelho deve ser considerado esférico. A distância da Terra ao Sol é de 1,5 vezes 10 a 11 metros. O diâmetro do Sol, 1,5 vezes 10 a 9 metros. O calor específico do alumínio, 1 joule por graus Kelvin. Densidade de potência solar incidindo sobre o espelho principal do telescópio, 1 kW por metro quadrado. O diâmetro do disco de alumínio é igual ao da imagem do Sol. E desconsidere as perdas de calor pelo disco de alumínio. Ele pede o diâmetro D do Sol, da imagem do Sol. Diâmetro D da imagem do Sol. Sendo o Sol o objeto localizado muito longe, no infinito, a imagem estará sobre o foco. Pois, para se localizar o foco de um espelho, você deve considerar que os raios que incidem no espelho, provenientes de um objeto, no caso o Sol, situado no infinito muito longe, então como ele está bastante longe, os raios de luz que saem do Sol incidem paralelamente ao eixo principal do espelho. E aí eles chegam no espelho e eles se refletem e todos eles passam pelo foco na reflexão, tá? Porque todos os raios incidem paralelamente, com o objeto está no infinito. Essa é uma característica dos espelhos esféricos. Todo raio de luz proveniente de um ponto localizado no infinito incidem paralelamente ao eixo principal. Todos eles incidem no espelho, sofrem reflexão e passam pelo foco. Então, observe na figura abaixo que o foco para o espelho esférico côncavo ele é real, ele é obtido na intersecção dos próprios raios luminosos refletidos sobre o eixo principal. No caso do exercício, o Sol é o objeto impróprio, está localizado no infinito e ele vai fornecer, atenção, nesse espelho côncavo, uma imagem que vai estar sobre o foco. Então, esse é o objeto infinito, sempre que ele está no infinito, a imagem vai estar sobre o foco, conforme eu desenhei de novo na figura abaixo, fora de escala. Então eu coloquei aqui, muita atenção aqui. Aqui está o Sol, objeto. Aqui está o espelho, localizado na Terra. Esse espelho, aqui está o foco do espelho, onde está localizada a imagem, e a imagem está aqui no foco e essa distância foi fornecida de 15 centímetros. Então, pelinha é a distância do espelho até a imagem e, no caso, como o objeto está no infinito, a imagem está sobre o foco. Então, pelinha é 15 metros. P é a distância do objeto, que é o Sol, até o espelho. Mas veja bem, a distância do Sol até o foco é 1,5 vezes 10 a 11, que somado com 15 não vai fazer diferença, tá? Então a distância do objeto do Sol até o espelho vai ser 1,5 vezes 10 a 11 metros. Diâmetro do Sol fornecido 1,5 vezes 10 a 9 metros. E o diâmetro da imagem do Sol, D minúsculo, tá? Eu coloquei como D minúsculo, é pedido. Então vamos jogar na equação do aumento linear transversal. O aumento ele é I sobre O, tamanho da imagem sobre tamanho do objeto.
que é igual a menos P' sobre P. Tamanho da imagem é o diâmetro da imagem, D, que é pedido, da imagem do Sol. D maiúsculo, diâmetro do Sol fornecido, está aqui, menos P', é a distância do espelho até onde está a imagem, que é o foco fornecido, 15, e P é a distância do Sol objeto até o espelho, 1,5 vezes 10 a 11. 1,5 com 1,5 cancela, cruzando você vai ter isso, portanto SD vai ser 15 vezes 10 a nona sobre 10 a 11. Então essa distância vai dar menos 15 vezes 10 a menos 2, que vai dar 15, menos 15 centímetros. Acontece que o sinal de menos só quer dizer que a imagem do Sol, ela é invertida. Então é claro que se a imagem é invertida e tem esse diâmetro, você vai pegar ele em módulo. Então esse diâmetro é 15 centímetros. Esse é o diâmetro da imagem do Sol projetada no espelho côncavo pedido. Muita atenção aqui agora. B. A densidade S de potência no plano da imagem, no plano onde está a imagem, em watts por metro quadrado. Muito bem. É fornecida a densidade de potência solar incidindo sobre o espelho principal do telescópio. E foi fornecido essa densidade de potência, ela vai 1 kW por metro quadrado, o quilo é 10 a terceira, vai ser 10 a terceira watts por metro quadrado. Quem é isso? É a densidade de potência que incide sobre o espelho principal, fornecida. E também é fornecido que o espelho principal do telescópio, ele tem um diâmetro de 10 e, consequentemente, o raio é 5 metros. Se o diâmetro é 10 metros, o raio é 10 por 2, que vai dar 5 metros. Muito bem. A potência solar P, incidente sobre o espelho principal da lente, será... Então, veja bem, a densidade de potência, o que é a densidade? É a potência distribuída pela área. Então, a densidade de potência é a potência que incide sobre o espelho principal, dividido pela área do espelho principal. Então, eu joguei a área multiplicando, então a potência vai ser ds vezes A. O ds, essa daqui é 10 a terceira, vezes a área do espelho principal, é πr quadrado. Π vezes o raio do espelho principal é 5, π vezes 5 quadrado. Então, o que eu achei? 25 vezes 10 a terceira π watts por metro quadrado. O que achamos? Potência solar que incide sobre o espelho principal. Mas acontece que essa potência solar que incide sobre o espelho principal é a mesma que vai ser projetada sobre o plano da imagem que ele está pedindo. Plano da imagem, e a imagem tem diâmetro de 0,15 metros e vai ter área π vezes r quadrado, 0,15 sobre 2 ao quadrado. Essa é a área de quem? Do plano da imagem. Então, a densidade S que é pedida, que eu chamei de linha S, de potência do plano imagem será, de novo, que é a potência? É a densidade vezes a área do plano imagem. Então, a potência é 25 vezes 10 a terceira π, que é a mesma que do espelho principal, vezes a área, não é a área, a densidade de área pedida, é o ds', densidade de área pedida, vezes a área do espelho, vezes a área da imagem, que é 0,15 vezes sobre 2 ao quadrado, que é a área que é a área da imagem do plano
principal, imagem. Então, esse que é o diâmetro, a densidade de potência pedido, vai ser 25 vezes 10 a terceira sobre 75 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, que é esse aqui ao quadrado, que vai dar 25 vezes 10 a terceira sobre 5.625 vezes 10 a menos 6. Então, essa densidade de potência do plano imagem pedido vai ser 0,004 vezes 10 a nona, que vai dar aproximadamente 4 vezes 10 a sexta watts por metro quadrado. Na letra C, ele pede a variação ΔT da temperatura de um disco de alumínio de massa 0,6 kg, colocado no plano da imagem do mesmo tamanho dela, está lá no Note a Dot, considerando que ele tenha absorvido toda a energia incidente durante um tempo de 4 segundos. Primeiro, vamos calcular a potência total incidente no espelho principal, que tem raio de 5 metros. Então, a área dele é πr quadrado, o π é 3 vezes 25, que vai dar 75 metros quadrados. Essa é a área do espelho principal. Densidade de potência solar foi dado 10 a terceira watts por metro quadrado, então basta usar uma regra de 3, tá? Então, 1 kW de potência é cada 1 metro quadrado, tá aqui, ó. Tá? A densidade de potência é 1 kW por metro quadrado, ou seja, cada metro quadrado recebe uma potência de 1 kW. Ele quer 75 metros quadrados, que é essa área aqui que eu achei. Então, ele vai dar uma potência de P kW. Cruzando, um P é 1 vezes 75, então, essa potência é de 75 kW. Essa é a potência total incidente no espelho principal. Vamos calcular agora a quantidade de energia recebida pela placa quando colocada sobre o eixo, sobre a imagem e do mesmo tamanho que dela. Então, potência é energia, no caso calor, né, porque ele quer a variação de temperatura, o aumento de temperatura da placa de alumínio. Então, potência é Q sobre ΔT, energia térmica. Então, isolando Q, ele vai ser a potência vezes ΔT. A potência que incide sobre o eixo principal é de 75 kW durante 4 segundos. Então, essa energia que vai incidir sobre o eixo principal, sobre a placa de alumínio, do mesmo tamanho que ela, colocada sobre o eixo principal, vai ser de 300.000 joules. Essa energia, essa quantidade de calor vai provocar na placa de alumínio um aumento de temperatura, que nós vamos calcular pela equação do calor sensível aplicada ao disco de alumínio, que tem massa de 0,6 kg, que é 600 gramas, e tem também fornecido o calor específico dele, é 1 joule por grama grau Kelvin. Pode ver que as unidades estão corretas, grama. Então, jogando na equação do calor sensível, que é igual a mc ΔT, a quantidade de calor que a placa de alumínio recebe é 300.000, a massa é 600 gramas, calor específico 1 vezes ΔT, então ΔT vai dar 300.000 sobre 600, então ΔT vai ser 500 Kelvin. O que eu achei? Eu achei o aumento de temperatura sobre uma placa de alumínio colocada no plano imagem e do mesmo tamanho que ela. Então, essa placa de alumínio sofreu uma elevação de temperatura de 500 Kelvin. Quinta questão. Uma criança de 30 kg de massa está em repouso no topo de um escorregador plano de 2,5 metros de altura, inclinado 30 graus em relação ao chão horizontal. Num certo instante, ela começa a deslizar e percorre todo o escorregador. Determine a
a energia cinética E e o módulo Q da quantidade de movimento da criança na metade do percurso. B, módulo F da força de contato entre a criança e o escorregador. C, módulo da aceleração da criança. Note e adote. Forças dissipativas devem ser anuladas. Então não tem atrito, a energia mecânica é conservada. Aceleração local da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Seno de 30 graus igual a cosseno de 60 graus, que é meio. E seno de 60 graus igual a cosseno de 30 graus, que é igual a 0,9. Então ele quer a energia cinética e o módulo Q da quantidade de movimento da criança na metade do percurso. Então, como não existe força dissipativa, não existe atrito, a energia mecânica é a mesma em qualquer ponto da trajetória. Então, em qualquer ponto de toda essa trajetória aqui, a cinética mais a potencial gravitacional tem sempre o mesmo valor pelo princípio do teorema da conservação da energia mecânica. Então, assim, a energia mecânica no ponto P, onde ele está em repouso, a velocidade aqui é zero, é a própria potencial gravitacional. Prove, está aqui. Energia mecânica em P é a cinética em P mais a potencial gravitacional em P. A cinética em P é massa vezes velocidade em P quadrado sobre 2 e a potencial gravitacional em P é mg vezes altura no ponto P. M é 30, velocidade em P é 0 ao quadrado sobre 2, mais 30 vezes 10 vezes 2,5. Então, esse trecho aqui dá 0, a cinética é 0. Então, em P, a energia mecânica em P é 750 joules. E lembre-se que essa energia mecânica é a mesma em todos os infinitos pontos dessa trajetória aqui. Ó. Então, em cada um dos pontos ela vale sempre isso, porque o sistema é conservativo. Na metade do percurso, a energia mecânica continua valendo 750, ela é sempre joule, ela é sempre a mesma. E a energia potencial gravitacional, na metade do percurso, que é mgh, ela vale a massa 30, o g 10, e na metade do percurso a altura é 1,25, metade de 2,5. Então, na metade do percurso, a potencial gravitacional vale 375 joules. Então, na metade do percurso que você tem a mecânica total é 750 e a potencial gravitacional é 375. Então, na metade do percurso, a cinética tem que valer 375, porque a cinética somada com a potencial gravitacional, em todos os pontos tem que dar 750. Então, na metade do caminho, a cinética valerá 750, que é a mecânica menos a potencial gravitacional. Na metade do caminho, a cinética vale 375 joules. Fórmula da energia cinética, mv quadrado sobre 2, ela vale 375, a massa é 30, v quadrado sobre 2. V quadrado vai ser 375 sobre 15, que vai dar 25. V vai ser raiz quadrada de 25. V é igual a 5 metros por segundo. O que nós achamos? A velocidade da criança quando na metade do caminho. Ele quer também a quantidade de movimento. A quantidade de movimento é mv, que é 30, a massa é 30 vezes a velocidade na metade do caminho é 5. Então vai dar 150 kg metros por segundo. Então, o que ele pediu? Ele pediu energia cinética na metade do caminho. A energia cinética na metade do caminho vale 375 joules. E a quantidade de movimento na metade do caminho vale 150 kg metros por segundo. B. O módulo da força F de contato entre a criança e o escorregador. Bom, aí eu coloquei uma teoria, uma breve teoria aqui que você tem que ler com atenção, tá? As forças que agem sobre um corpo apoiado sobre um plano inclinado são seu peso P, que é vertical e para baixo, e a força normal N, perpendicular à superfície de contato entre o bloco e o plano. Então tá aqui, tá? No caso é um bloco que eu coloquei, mas é a criança no exercício. Peso vertical e para baixo. E a normal que a criança troca com o plano está aqui, perpendicular à superfície do plano.
Alfa é o ângulo de inclinação do plano. E como P e N não tem a mesma direção, veja a direção do N é essa e do P é vertical e para baixo. Então vamos decompor o peso P, só o P, em duas parcelas. Então, parcela PP, tá? Então eu decompus o peso P aqui em duas. Essa que eu chamei de PN e essa que eu chamei de PP. PP é paralela ao plano e PN é perpendicular normal ao plano, à superfície do plano. Então PP, parcela do peso paralela à superfície do plano inclinado, e guarde bem, como não tem atrito, esse PP é responsável pela tentativa de descida do bloco. No nosso caso é descida mesmo, porque não tem atrito. PN, que é o problema está pedindo, veja bem quem é o PN. Olha aqui, ó, PN e N se anulam, tá vendo? Ó, as duas são perpendiculares à superfície do plano. Então PN é parcela do peso perpendicular à superfície do plano inclinado, que é aquela trocada entre o bloco e o plano, que é o que o exercício está pedindo, que é a força de contato entre a criança e o escorregador. Então, PP é a parcela, vou repetir que é importante, parcela do peso paralela à superfície do plano inclinado, responsável pela descida do bloco. PN é a parcela do peso perpendicular à superfície do plano inclinado, é aquela trocada entre o bloco e o plano, é a força de contato pedida no exercício. Então, o que você tem aqui? O PN e o P. Esse ângulo aqui é o ângulo alfa. Então, o que você tem? Que seno de alfa é cateto oposto, PP, pela hipotenusa P. Então, seno de alfa é PP sobre P. Jogando P multiplicando, PP vai ser P seno alfa. Cosseno alfa, cateto adjacente, PN, pela hipotenusa, PN sobre P. Jogando P multiplicando, o N vai ser PN, o N que é o pedido, que é igual a PN porque elas se anulam, vale P cosseno alfa. Essa é a parcela do peso perpendicular à superfície do plano inclinado, força que comprime o bloco contra o plano, ou ainda força de contato entre o bloco, no caso é a criança, tá? E o plano, que é a pedida. Então ele está pedindo o N, que é o PN, então PN é P cosseno alfa, PN é MG cosseno alfa, M30, G10, cosseno alfa foi dado, então o PN é 270 newtons, que nós achamos a força de contato, que é trocada entre quem? Entre a criança e o plano inclinado, que é 270 newtons, que é pedido. Letra C, ele quer o módulo da aceleração da criança. Aqui no B, nós já vimos que a parcela do peso responsável pela descida do bloco é o PP. E já vimos também aqui que o PP é P seno alfa, aqui ó. Então, está pedindo o PP, veja bem, o PP que é responsável pela descida, mas acontece que o PP é a própria força resultante, porque não existe atrito. Então, o PP, ele vale mg seno alfa. Então, ele vai ser o M é 30, o G é 10 e o seno de 30 é meio. Então, vai dar 150 newtons. Esse PP que obriga ela a descer é a resultante, porque não tem atrito na direção do movimento. Como não tem atrito, só tem o PP puxando para baixo e obrigando a descer. Então, aplicando a segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. A força resultante é o próprio PP. Então, vai ficar 150, vai ser 30A. Então, a aceleração de descida da criança é 5 metros por segundo ao quadrado, onde em qualquer trecho da descida, que é o que o exercício está pedindo. Sexta e última questão da FUVEST, ano 2015, segunda fase. A região entre duas placas metálicas planas paralelas está esquematizada na figura abaixo. As linhas tracejadas representam o campo elétrico uniforme existente entre as placas. Então, essas linhas aqui representam o campo elétrico uniforme entre as placas. Ele
está orientado para a direita. Isso significa que essa placa é positiva e essa é negativa. Por quê? Porque o campo se afasta das placas positivas. Isso é característica, é uma convenção. E ele colocou só esses campos. Na realidade, entre as placas, você tem infinitos campos elétricos uniformes aqui no meio. Todos eles têm a mesma intensidade, o mesmo número, a mesma direção e o mesmo sentido. No caso, direção horizontal e sentido para a direita. A distância entre as duas placas, essas duas aqui, pode ver, é 5 milímetros. Ó. X é a distância e está medido em milímetros. Então, vai do 0 ao 5. Então, a distância entre as placas é 5 milímetros. E a diferença de potencial entre elas é 300 volts. Está fornecendo a diferença de potencial entre essas duas placas que distam 5 milímetros. Então, entre essas duas placas é 300 volts. 300 volts. As coordenadas dos pontos A, B e C estão mostradas na figura. Ponto A, 1 milímetro. Ponto B e C, 4 milímetros. Ele quer a letra A, B e C, que eu vou repetir na resolução. Veja, o NOT e a DOT diz o seguinte, que o sistema está em vácuo, então aqui dentro você tem vácuo, e a carga do elétron é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então, na letra A, o que ele quer? Que é o módulo, os módulos EA, EB e EC do campo elétrico nos pontos A, B e C, respectivamente. A, B, C. São fornecidos a diferença de potencial entre as placas, 300 volts, e a distância entre as placas, 5 milímetros, que é 5 vezes 10 a menos 3 metros. Então, sendo o campo elétrico entre as placas uniforme, então ele tem infinitos campos elétricos aqui. Em todos esses infinitos campos elétricos, todos eles têm a mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. Então, a intensidade do A, ponto A, do campo elétrico no ponto A, é a mesma que do campo elétrico no ponto B, que é a mesma que do campo elétrico no ponto C, que eu chamei de E. É a mesma em todos os infinitos pontos aqui dentro. V é igual a E vezes D entre as placas. Então, a diferença de potencial entre as placas, 300, que é o V. O E a gente vai achar, e a distância entre as placas é os 5 milímetros, 5 vezes 10 a menos 3 metros. Então, o E vai ser 300 sobre 5 vezes 10 a menos 3. O E vai dar 60 vezes 10 a terceira. Então, o E é 6 vezes 10 a quarta. Volt por metro, que é a mesma coisa que Newton por coulomb. O que eu achei? Eu achei a intensidade dos infinitos pontos entre as placas, do campo elétrico aqui dentro, que é a mesma que no ponto A, no ponto B e no ponto C. Achei a intensidade, mas em cada um desses pontos ela também tem direção horizontal, o campo elétrico tem direção horizontal e sentido para a direita. Então, achei intensidade do campo elétrico nos pontos A, B e C pedidos. Letra B. As diferenças de potencial V de AB e V de BC entre os pontos A e B e entre os pontos B e C. V de AB entre A e B e V de BC entre B e C, respectivamente. Observe na figura que a distância D de AB, olha aqui, ó, AB, D de AB é 4 menos 1, é 3 milímetros, que eu já passei para metro. 3 vezes 10 a menos 3 metros. Então, V de AB é o campo que é constante, vezes a distância AB. O campo é sempre o mesmo, 6 vezes 10 a quarta. E a distância AB é 3 vezes 10 a menos 3. Então, a diferença de potencial entre os pontos A e B é de 180 volts, entre esse e esse. Aí ele quer a diferença de potencial entre os pontos B e C. Mas veja na figura que a distância de B a C é zero, porque a gente pega a distância horizontal. Então, eles estão na mesma distância vertical. Então, todos esses pontos entre B e C aqui possuem o mesmo potencial, que é uma superfície equipotencial. Se eles têm o mesmo potencial,
isso aqui é uma superfície equipotencial, a diferença de potencial entre B e C é um número menos o mesmo número. Então, V de BC vai ser o campo, que é 6e10⁴, vezes a distância entre B e C. Portanto, V de BC é 0, e aqui vai uma informação importante para você guardar. Em toda a superfície equipotencial, a diferença de potencial é nula e o trabalho, que é a diferença de potencial, também é nulo. Letra C. O trabalho realizado pela força elétrica sobre um elétron, foi dado no enunciado o valor dele, que se desloca de C até A. Então ele quer o trabalho realizado pela força elétrica sobre um elétron colocado aí dentro, se deslocando de C aqui até A. Observe B, que V de AB, o módulo de V de AB, é o mesmo que V de AC em módulo, tá? V de AC, porque a gente pega só a distância horizontal, que é o mesmo que V de CA, que vale 180 volts. Então, trabalhando em módulo, carga de um elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19, o trabalho de C para A é Q vezes a diferença de potencial entre C e A, que é 180, que é a mesma que entre A e B ou BA, em módulo. Então, o trabalho de CA vai ser o valor da carga, 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes 180. Então, o trabalho de CA vai ser 288 vezes 10 a menos 19, que vai dar 2,88 vezes 10 a menos 17 joules. Claro que eu achei em módulo, mas se fosse pedido o sinal, veja bem, V de AC é 180 volts, positivo. Isso quer dizer que o VA é maior que o VC. Isso implica que a placa esquerda, que a gente já sabia, tem maior potencial, porque ela tem a carga positiva aqui, porque o campo se afasta das cargas positivas. Então, o VA é maior que o VC. E é claro que a esquerda está com placa positiva. Assim, o elétron que tem carga negativa colocada aqui dentro vai se deslocar espontaneamente de C para A, porque ele é elétron de carga negativa, ele corre da direita para a esquerda. Ela é atraída pela placa positiva, sinais opostos se atraem. Então o elétron corre para a esquerda. E como ele corre para a esquerda, V, ele quer a diferença de potencial entre C e A, então ele vai espontaneamente, tá? De C para A. Por quê? Porque ele corre espontaneamente de C para A. Por quê? Porque VA é maior que VC, sendo atraído pela placa positiva, fazendo que o trabalho realizado seja positivo. E se o trabalho realizado é positivo, o deslocamento é espontâneo. E sempre que o deslocamento é espontâneo, você vai ter que o potencial é sempre, o trabalho vai ser sempre positivo. Se o deslocamento fosse forçado, o trabalho seria negativo, porque aí você precisaria de uma força externa para efetuar o deslocamento. Nesse caso, é espontâneo, o trabalho é positivo e vale 2,88 vezes 10 elevado a menos 17 joule.